Oi, galera. Todo mundo me perguntando, Elô, como que você conseguiu a inclusão das suas filhas? Se hoje em dia é muito difícil, as leis só existem no papel. E nesse vídeo eu vou tirar dúvida de vocês e vou explicar uma ferramenta básica, a ferramenta que eu uso, que eu usei para tudo para conseguir a inclusão delas, tá bom? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender rapidinho como lutar pelos seus filhos e como ter uma prova, algo para você não ser taxada como a doida, a mãe que inventa. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Elô, sou mãe atípica de duas meninas lindas, a Dandara com autismo e a Bia com paralisia cerebral. E há 14 anos eu luto pela verdadeira inclusão. Vou fazer minha pós agora em psicopedagogia. Vou fazer minha pós em psicopedagogia. Sou especialista na LBI e luto pela verdadeira inclusão. E agora uma novidade, mentora das mães atípicas. Porque muitas pedindo ajuda para mim, só que não tem como conseguir. Faço tratamento de câncer ainda, casa as meninas. Então eu resolvi, como é muitas mães pedindo, agora eu vou abrir minha mentoria para ajudar as mães atípicas a conseguir, né, essa inclusão que eu sei, eu já passei por muita humilhação, já chorei muito e eu sei a dificuldade que é. Então, vou explicar para vocês a ferramenta que eu aprendi e que foi crucial para mim conseguir toda a inclusão das minhas filhas, tá? Então, quando você recebe diagnóstico, você fica perdida, você entra em todos os grupos de mães, em todas as redes sociais, e você não sabe porque cada mãe fala uma coisa, cada terapeuta fala uma coisa, cada médico fala uma coisa, porque é um espectro, né? Então, eles vão ter características parecidas, mas nenhum é igual ao outro, por isso que a figura simboliza o quebra-cabeça, né? E aí eu sei como que é, você fica desesperada. Eu já tinha uma filha com necessidades especiais, aí tive a Dandara com autismo, eu falei, não é possível. E você fica desesperada e você começa a ver que você tem que lutar, que você tem que fazer a coisa, só que você ainda tá vivendo aquele luto. Porque não é o que você imaginou. Ninguém imaginou e falou, Deus, eu quero ter um filho com autismo. Se alguém falar, é mentira, é hipocrisia, né? Você já tinha feito planos quando ele tá ali na barriga. E aí você fica desesperada. Mas o ponto-chave, que eu acho que foi crucial pra mim nessa luta, pra mim conseguir toda a inclusão das minhas filhas, todos os direitos delas, que muitas pessoas falam que nem na defensoria que o advogado tá conseguindo. E eu consegui, foi um dia que eu tava pesquisando. Eu falei, eu tenho que aprender sobre autismo, eu tenho que aprender como lutar. Não adianta só eu sentar e chorar. Claro, você fica triste, chora, mas eu deixava isso, o choro, pra noite, no banho. De dia, tava na luta. Não tinha condições financeiras, não tinha família, uma cidade, não conhecia praticamente ninguém. E aí, o que eu pensei? Vou procurar nas redes sociais. Aí eu descobri o AMA, Associação Amigos do Autista, lá no Cambuci. E eu entrei, né, pra ver se dava curso pra mãe, o que era. E eu vi na época que toda segunda-feira de manhã eles davam uma palestra com assistente social para as mães, para explicar o autismo, e depois eles mostravam um espaço, né, que lá tinha terapia, a parte pedagógica. E eu fui e me inscrevi, e era bem longe porque eu morava em outra cidade, não morava aqui, morava no interior de São Paulo. Mesmo assim, quando foi 8 horas da manhã, eu tava lá no AMA e você ficava até meio dia e pouco. Você ficava a manhã toda lá, né? Aprendendo um pouco do autismo, aprendendo o trabalho deles, tudo. E eu fui nessa palestra e eu fui pra sugar o máximo que eu podia, né? Porque eu tava totalmente perdida, eu só sabia que eu tinha que lutar, né? Pelos direitos para conseguir as coisas para ela, que eu não tinha condições financeiras, e fui nessa palestra. E eu lembro que a assistente social foi a Miriam, tudo, conversou, tudo, e depois, quando eu tava no final, ela falou, quem ainda não fechou o diagnóstico, tudo, eu vou conversar, tal, porque você sabe que é muito difícil, né, demora muito para fechar o diagnóstico do autismo. Agora tá mais rápido, mas era anos. E aí eu fui pedir ajuda para ela, eu falei, o que que eu preciso pra lutar pela minha filha, conseguir as coisas? Ela falou, primeiramente você tem que fechar o laudo com o FT4, o CID.
sem o laudo dela, o diagnóstico fechado, você não consegue nada. Aí eu falei, não, beleza, eu vou atrás e tal. E aí ela tava explicando como que a gente fazia para pedir as terapias para a Secretaria da Saúde, para conseguir a escola de educação especial para as crianças. E aí veio o que foi crucial para mim. Ela explicou sobre a carta protocolada, que muitas mães vêm me perguntando: carta protocolada? O que é isso, Elô? Você sempre fala nos seus vídeos, faz uma carta protocolada. O que seria essa carta protocolada? E aí ela deu um modelo para todas nós e ela explicou como fazer. E aí eu perguntei para ela: por que carta protocolada? O que seria carta protocolada? E ela me explicou e agora eu vou explicar para vocês, que foi crucial para mim conseguir toda a inclusão das minhas filhas, todos os direitos delas. Quando eu já tinha ido várias vezes, né, em Secretaria de Educação, SME, Secretaria da Escola, isso, aquilo. Só que eles combinam algo, te dão um prazo e aquilo não é cumprido. E aí você vem e fala, mas já faz tempo, tal. Ai, não me lembro. Ah, não me recordo. Ah, fulana que tava aqui não deixou nada escrito. Ah, que isso. E aí eles vão te enrolando cada vez mais, cada vez mais. E quando você vai procurar algo, Ministério Público ou Secretaria de Educação Estadual, qualquer coisa para denunciar esse descaso, fica a palavra deles contra a nossa. E as mães, eles tentam fazer que somos loucas, mentirosas, estamos inventando, estamos aumentando. E aí todo mundo se cobre, né? Passa um pano pro outro. E aí? Você não tem como provar nada. Aí que entra a carta protocolada. A carta protocolada, você faz de próprio punho. Você faz uma carta de próprio punho. E aí você coloca a data, como se você escrever uma carta direcionada. Coloca a data. E aí você coloca aos cuidados, que é o A/C, né? Aos cuidados, aí você pode colocar do diretor da escola, coloca o nome da escola e o nome da diretora, ou a direção do e-mail tal, tal, tal. Ou como eu colocava para SME, Secretaria Municipal de Educação, a Secretária de Educação. Isso serve como prova. Aí ali naquela carta protocolada você vai colocar eu, fulana de tal, igual eu, Heloísa, tal, 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 RG tal, CPF tal, né? Residente no endereço tal, 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 né? Sou mãe e responsável legal da aluna Dandara, tal, 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 data de nascimento, matriculada nessa escola, nesse ano, cursando, tal, tal, tal. Você coloca os seus dados do seu filho e aí você coloca embaixo: venho por meio desta, ou denunciar, ou pedir. Aí você pega e fala o que você quer. Por exemplo, você quer reduzir os alunos da sala de aula, você quer denunciar que a professora não está incluindo seu filho, não tem material adaptado, não tem um plano pedagógico para ele, ou você quer uma professora auxiliar, ou você quer vaga numa escola, né, com educação especial. Aí você coloca: venho por meio desta pedir a professora auxiliar para o meu filho tal. Só que o que eu aprendi, eu já coloco as leis, porque senão fica uma carta já colocando que você está pedindo aquilo não à toa, baseado em cima de uma lei. E aí eu coloco: eu venho pedir professor auxiliar, tal, pro meu filho, portador do TEA, tal, 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 baseado na lei 12.764, Berenice Piana, e ali você coloca um trecho daquilo que dá, a favor do seu filho. Coloca lá o trecho. No artigo tal, parágrafo único, fala que a criança com autismo, com TEA, com espectro autismo, tem direito à educação, tem direito a professor auxiliar. Lá você coloca. Depois disso, você coloca os motivos que você está pedindo. Aí você coloca as necessidades dos seus filhos, que ele não fala, não é não verbal, ou ele não consegue parar na cadeira, ele não consegue segurar um lápis, ele precisa dessa ajuda para desenvolver. Às vezes ele precisa de pouco suporte, mas ele precisa dessa ajuda. Aí você fala todas as necessidades que ele precisa, você coloca tudo que está acontecendo de errado, o que você acha, você coloca tudo ali naquela carta. E aí você coloca,
né? Aguardo pelo prazo legal de 30 dias, aí você coloca seu telefone, e-mail, tudo certinho. Fez essa carta, é uma carta protocolada. Você sempre coloca, tipo, uma xerox grampeada nessa carta, uma xerox do laudo dele, algum documento que você queira. E aí, você leva na secretaria da escola ou na SME. Eu aconselho nunca pular, né, degraus. Porque assim, se você pega e não falou com a escola e você já foi direto na Secretaria da Educação, eles vão falar, como mãe, você tá denunciando se você nem passou, nem tentou na direção da escola. Ou você nem falou com a Secretaria da Educação e você já vai no Ministério Público. Não pode. Você tem que ir subir nos degraus. A escola, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público, e aí vai, Geduc, e aí você vai indo, né? Para as denúncias, você não pode pular, porque senão é algo que eles vão usar contra você. Depois que você escreveu essa carta, que você falou o que você quer, colocou os dados do seu filho, falou os motivos, tipo um desabafo, colocando tudo, aguardo a resposta tal. Você vai, por exemplo, na escola, na secretaria, e fala: eu vim aqui para protocolar essa carta. O que você faz? Pega a carta que você fez, manuscrita, né, à mão, tudo certinho, você tira uma xerox dela. A original, você vai entregar na escola, na Secretaria de Educação, aonde você for. A xerox é onde eles vão protocolar. O que seria protocolar? Ele vai pegar, vai ver que é uma xerox, vai carimbar, assinar e colocar a data. E vai te devolver essa xerox. A original fica com eles. Então, essa xerox, esse protocolo, é como se fosse um recibo, que é uma prova sua que você entregou aquela carta naquele dia, tal pessoa recebeu, tem um carimbo certinho. Por quê? Deu o prazo de 30 dias ou acabou o prazo, como que você vai provar que você levou os documentos, que você exigiu, que você contou o que estava acontecendo? Não tem como, eles vão falar que é mentira, que não sabe de carta nenhuma, que você não falou nada. Então isso é uma prova de que você entregou aqueles documentos, que você entregou aquela carta. E eu uso pra tudo. Eu vou levar os documentos na escola, igual da minha filha, que era por ligado. Ai, perdi. Ah, não tem aqui. Ah, pra quem entregou? Então, todos os documentos, carta, o que eu levo em escola, Secretaria de Educação, eu levo uma xerox e peço para protocolar. Então, você já sabe, protocolar, vão carimbar, assinar e guarda para você. Porque depois, se você for para Ministério Público, igual eu fui, na Vara da Infância e da Juventude, eu tenho uma pasta com todas as cartas, documentos que eu entregava, tudo assinado, tudo protocolado. Porque eles não têm como falar que era mentira, que não sabiam da situação da criança. Porque eles falam que não sabem de nada, eu já passei por isso. Então, o protocolo é isso. E outra coisa, não podem negar de protocolar. É um direito seu. Todo órgão público onde você for é obrigado a protocolar, tá? Eu lembro que uma vez pedi pro pai da Dandara, na época, para deixar uma carta na Secretaria da Educação, que eu tava, não sei, tava com algum problema com a Dandara, que eu tive vários, ou era com a Ana Beatriz. E aí, como eu tava levando as cartas, né? E eu tava ensinando outras mães, quando ele chegou lá, aí ele voltou rapidinho e falou: ah, não quiseram aceitar. Falei: como assim não quiseram aceitar? Não, falaram que não protocola mais, que não estão aceitando carta. Eu falei: o quê? Não, vão. Fui, catei o carro, fui lá. Falei: vim protocolar essa carta. Ah, é porque eu vou pegar essa carta, vou levar lá pra dentro, a menina da recepção, vou levar lá pra dentro pra ver se eles aceitam para protocolar, porque agora tem que eles aceitar. Aí eu peguei e falei assim: não, eu entendo, você tá fazendo o seu trabalho. Só que avisa pra eles que se eles se negarem a protocolar, vou chamar uma viatura de polícia aqui, porque eles estão infringindo o meu direito e a lei. Eles são obrigados a protocolar. Não tem essa que eles vão escolher o que protocolar. Então, se for um elogio, eles protocolam. Se for algo denunciando, eles não protocolam. Não existe isso. Aí ela foi, rapidinho voltou com a carta protocolada e me deu. E eu lembro que eu também ajudei uma mãe,
Uma amiga minha que o filho com síndrome de Down, que falaram a mesma coisa que não iam protocolar. E aí eu falei pra ela exigir, eles protocolaram. Então, é pra tudo, pra você entrega de documentos, isso que é uma carta protocolada. Hoje em dia, você tem um e-mail. Então, o e-mail ali, você fica, né, a cópia que você tá enviando e-mail, tem a data, o dia, tudo. Mas quando você, antigamente, não tinha esse negócio de e-mail, PDF, tudo, você tinha que ir lá levar. Então, quando for algo assim, entregar um documento, o que for, protocole. Tem uma xerox carimbada do dia, da data, comprovando que você entregou, tá? Pra você não sair como mentirosa e ter como exigir, porque ali tem a data, ele tem que colocar a data, tudo certinho, entendeu? Então eles vão ser responsabilizados, porque eles tinham ciência do que estava acontecendo com seu filho, tinham ciência da necessidade e não fizeram nada. E aí os superiores que vão cobrar, entendeu? Então, sempre. Outra coisa que eu aprendi, que eu acho que muitas mães não sabem. Com toda essa luta que eu fui passando, quando acontece algo com seu filho, quando você vai e deixa uma carta protocolada denunciando, igual todo dia eu deixava uma carta lá pro diretor da escola delas, eles têm que ler e eles têm que te chamar para conversar, para te dar uma resposta. Não pode só entregar e fica por isso mesmo. Quando toda vez que eles te chamarem na secretaria ou quando você for lá conversar, tem um livro que um livro de registro, de atas, onde tem que registrar tudo. Quando uma mãe vai ou quando convoca uma mãe, quando tem uma carta. E ali, eles sempre tentam, né? Não vou falar todos, mas a maioria diminuir um pouco o que estava acontecendo, amenizar, porque tá no registro, tá lá. Então, quando eles colocavam lá, a mãe, Heloísa veio aqui, lá, eles liam pra mim, e aí eu falava, ó, faltou você colocar isso, isso e isso. E eles têm que colocar, não pode escrever só o que eles querem, é uma reunião, tem que colocar o que você quer também. Daí o diretor assina, a vice assina, a coordenadora assina, você assina, eles carimbam. Lembre-se, peça uma xerox, é seu direito. Eu escrevia, tava lá a ata da reunião e tal, eu pegava e falava, eu quero uma xerox. Eles iam lá, catava xerox e me dava do livro. Então ali eu fui tendo várias provas e argumentos para quando eu fui pedir, quando eu fui denunciar no Ministério Público ou quando eu fui pedir, né, a bolsa para minha filha numa escola de educação especial, eu tinha todas as provas de tudo que aconteceu errado, de tudo que eu lutei para a verdadeira inclusão delas. Porque senão fica elas por elas. Então ali eu tinha bastante documentos para provar o quanto eu lutei pela inclusão, o quanto eu tentei e que não funcionou a inclusão dela na escola regular. Então, eu espero que vocês tenham entendido, porque muitas mães me perguntando, Elô, como que é a carta protocolada, isso, aquilo, tá? E qualquer dúvida pode deixar os comentários aqui. E peço pra vocês, se gostou, se não gostou, curte aqui, porque vai me ajudar bastante a YouTube entregar esse vídeo para outras mães que estão desesperadas, que estão lutando pela inclusão, ou que descobriram o autismo do seu filho agora. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui abaixo. E lembrando, agora vou abrir minha mentoria para ajudar as mães, vou pegar você pela mão e te ajudar a ter o encontro semanal e vou te ajudar a você passar por toda essa parte e te ensinar o caminho das pedras para diminuir, né? Todo esse caminho bem difícil que a gente tem por aí para lutar pelos direitos dos nossos filhos e principalmente pela inclusão, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!